Bomba. PF desmascara esquema bilionário de venda de sentenças no STJ. JBS e políticos envolvidos. O Brasil acordou mais uma vez com a notícia devastadora de que o sistema judiciário, que deveria ser o guardião da justiça e da lei, transformou-se em um balcão de negócios, onde sentenças são vendidas como mercadorias. A Operação Cisâmenes da Polícia Federal revelou o que muitos já suspeitavam. Existe um esquema estruturado e profissional de manipulação e venda de decisões judiciais operando dentro do Superior Tribunal de Justiça, o segundo tribunal mais importante do país. As descobertas são chocantes e revelam a profundidade da podridão que contamina as instituições brasileiras. Não estamos falando de casos isolados ou de pequenos desvios éticos. O relatório da PF confirma a existência de um mercado paralelo de influência, onde contratos milionários de advocacia eram apenas fachada para garantir decisões previamente combinadas. A anatomia do crime organizado no judiciário. O esquema funcionava com precisão cirúrgica, através de 3 núcleos criminosos perfeitamente integrados. Primeiro, servidores públicos infiltrados em gabinetes do STJ vazavam informações sensíveis e antecipavam minutas de decisões. Segundo, advogados e lobistas identificavam clientes interessados em decisões favoráveis, especialmente grandes empresários do agronegócio. Terceiro, os beneficiários finais pagavam fortunas para garantir que a justiça pendesse para seu lado. O principal operador identificado pela PF é Anderson de Oliveira Gonçalves, atualmente em prisão domiciliar, que coordenava toda a operação criminosa. As investigações revelaram que o grupo utilizava linguagem cifrada, digna de organizações criminosas internacionais. A obra está pronta significava que a minuta da decisão estava finalizada. Faltam os retoques do patrão, indicava que só faltava a assinatura do magistrado. Orçamento era o código para os valores das propinas. A proximidade temporal entre as conversas interceptadas e as movimentações processuais é assustadora. Mensagens eram trocadas poucas horas antes das decisões serem publicadas oficialmente, provando que informações sigilosas circulavam livremente entre os criminosos antes mesmo de chegarem ao conhecimento público. O escândalo dos relógios Rolex e as movimentações milionárias. As provas materiais do enriquecimento ilícito são escandalosas. Na casa de Rodrigo Falcão de Oliveira Andrade, um dos servidores afastados, a PF encontrou 3 caixas de relógios Rolex. Um único relógio tinha cupom fiscal de R$106 mil, pago inteiramente em dinheiro vivo. Como um servidor público pode justificar tal patrimônio? A resposta é óbvia. Não pode, porque é fruto de corrupção. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. As movimentações financeiras identificadas chegam a cifras astronômicas, totalmente incompatíveis com os salários dos envolvidos. O dinheiro da corrupção fluía livremente, enquanto o cidadão honesto esperava anos por justiça nos tribunais abarrotados. A conexão JBS, o poder econômico, comprando sentenças. A investigação ganhou dimensões ainda mais preocupantes quando a PF abriu uma nova frente para investigar a relação entre o grupo JF, controlador da JBS, e o esquema de venda de sentenças. Os irmãos Josley e Wesley Batista, já conhecidos pelos escândalos da Operação Lava Jato, aparecem novamente no centro de um esquema de corrupção. Segundo o relatório da PF, diálogos interceptados e movimentações financeiras sugerem que Anderson de Oliveira atuava diretamente em nome da JF. Miriam Ribeiro Gonçalves, esposa do lobista, foi constituída como advogada em ações da empresa no STJ. As transações identificadas são milionárias. R$15 milhões em transferências suspeitas da JBS para o escritório de Miriam e 19 milhões mencionados em diálogos como pagamento por atuação em processos. É revoltante constatar que os mesmos empresários que firmaram delações premiadas em 2017, prometendo mudar suas práticas, continuaram operando esquemas de corrupção. A impunidade no Brasil é tão absoluta que criminosos confessos seguem comprando decisões judiciais
sem qualquer constrangimento. Ministros do STJ. Minutas vazadas e decisões manipuladas. A PF identificou novas minutas de votos de ministros do STJ durante as análises de aparelhos apreendidos. Foram encontrados documentos relacionados a decisões dos gabinetes dos ministros Antônio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha, Marco Buzzi e Ricardo Vilas Boas Cueva. Embora a PF afirme que os ministros não são investigados diretamente, a existência dessas minutas, em poder de criminosos, levanta sérias questões sobre a segurança e integridade do tribunal. Mais grave ainda é a descoberta de modelos falsificados de decisões do ministro Og Fernandes, que nunca foram proferidas oficialmente. O lobista Anderson utilizava esses documentos falsos para extorquir empresários, vendendo decisões inexistentes, usando o nome de ministros como forma de pressão. Uma minuta de voto do ministro Marco Buzzi, referente a uma disputa fundiária em Mato Grosso, foi encontrada com data de outubro de 2018, mas a decisão só foi publicada em dezembro do mesmo ano. Como criminosos tinham acesso a decisões 2 meses antes de serem oficializadas? O assassinato que revelou o esquema. A Operação Cisâmnis teve início após o assassinato brutal do advogado Roberto Zampieri, morto com 10 tiros em frente ao próprio escritório em Cuiabá, em dezembro de 2023. A análise do celular da vítima revelou todo o esquema de venda de sentenças e movimentações financeiras suspeitas. O crime foi executado com requintes de crueldade por um grupo de extermínio que incluía Aníbal Manuel Laurindo como mandante e o coronel Luiz Cassadini como financiador. A morte de Zampieri não foi apenas um acerto de contas, mas uma tentativa de silenciar alguém que conhecia demais sobre o esquema criminoso. Juiz de Mato Grosso. 30 milhões em propinas. Em maio de 2025, o juiz Ivan Lúcio Amarante, da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, MT, foi afastado do cargo após a PF identificar um esquema de lavagem de dinheiro para disfarçar pagamentos milionários de propinas. O magistrado teve 30 milhões de reais em bens e valores bloqueados. Este caso exemplifica como a corrupção permeia todos os níveis do judiciário. Não são apenas servidores e assessores corrompidos, mas juízes que deveriam zelar pela justiça, vendendo sentenças como se fossem produtos em uma prateleira de supermercado. Operação Overclean. 85,7 milhões em fraudes com emendas. Paralelamente, a Operação Overclean revelou outro escândalo envolvendo o desvio de recursos públicos através de emendas parlamentares. O ministro Nunes Marques, do STF, determinou o bloqueio de 85,7 milhões de reais em contas de pessoas físicas e jurídicas. A investigação aponta manipulação de licitações em Campo Formoso, BA, para desviar recursos de emendas e pagar propinas. Entre os investigados estão familiares do deputado federal Elmar Nascimento, União BA, incluindo Elmo Nascimento, prefeito de Campo Formoso, e o vereador Francisco Nascimento, que foi flagrado jogando uma sacola com mais de 200 mil reais pela janela quando a PF chegou em sua casa. Marcelo Moreira, ex-presidente da Codevas F, também é alvo da operação. O sistema judicial como negócio lucrativo. O relatório Justiça em Números 2025 do CNJ revela uma realidade perturbadora. O judiciário brasileiro não sofre com excesso de processos, mas com a exploração deliberada do sistema como modelo de negócio. A Justiça Estadual encerrou 2024 com 18 milhões de execuções fiscais pendentes, sendo 56,2% concentradas no TJSP. Estes números mostram que existe uma indústria da litigância que lucra com a morosidade e ineficiência do sistema. Enquanto cidadãos honestos esperam anos por justiça, criminosos de colarinho branco compram sentenças favoráveis pagando propinas milionárias. CGU bate recorde de operações contra a corrupção. Em um raro ponto positivo, a Controladoria Geral da União realizou mais de 40 operações contra a corrupção em 2025, com prejuízos apurados de mais de 6 bilhões de reais aos criminosos. Este valor supera tudo que foi apurado
em todos os anos anteriores da CGU. Entretanto, estes números também revelam a dimensão assustadora da corrupção no Brasil. Se em apenas um ano foram identificados 6 bilhões de reais em prejuízos, quanto mais está sendo roubado sem ser descoberto? A reabertura do caso Bolsonaro. Perseguição ou justiça? Em meio a todos esses escândalos, o procurador-geral Paulo Gonet pediu a reabertura do inquérito sobre suposta interferência de Bolsonaro na PF. É curioso como a justiça age rapidamente contra adversários políticos, enquanto esquemas bilionários de corrupção no próprio judiciário levam anos para serem investigados. O pedido se baseia em conversas de WhatsApp entre Sérgio Moro e Bolsonaro de 2020, ressuscitando um caso que a própria PF havia concluído não haver interferência. Enquanto isso, ministros do STJ têm suas minutas vazadas para criminosos e nada acontece. A corrupção como maior preocupação nacional. Não é coincidência que a corrupção voltou a ser a maior preocupação dos brasileiros, segundo pesquisas recentes. O povo está cansado de ver criminosos de colarinho branco comprando sua liberdade, enquanto trabalhadores honestos são esmagados por impostos absurdos para sustentar um Estado corrupto e ineficiente. A revelação de que existe um mercado organizado de venda de sentenças no STJ deveria provocar uma revolução institucional. Deveria haver prisões em massa, cassações de aposentadorias e uma limpeza profunda no judiciário. Mas sabemos que no Brasil, a impunidade é a regra para os poderosos. As 10 fases da Operação Cisâmnes. A Operação Cisâmnes já teve múltiplas fases desde novembro de 2024, cada uma revelando novos tentáculos do polvo da corrupção. A operação investiga corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa, violação de sigilo funcional e exploração de prestígio. Em maio de 2025, uma nova fase cumpriu 11 mandados de busca em Mato Grosso, MT, São Paulo, SP e Distrito Federal, DF, com sequestro de 20 milhões de reais em bens. Os investigados foram proibidos de deixar o país, mostrando a gravidade das acusações. O Código Secreto da Corrupção. A sofisticação do esquema criminoso impressiona pela organização. Os criminosos desenvolveram um verdadeiro dicionário de códigos para suas comunicações. Além dos já mencionados, utilizavam codinomes, empresas de fachada e laranjas para movimentar o dinheiro sujo. Este nível de organização mostra que não estamos lidando com amadores, mas com uma máfia judicial profissional que opera há anos dentro das instituições. Quantas decisões foram vendidas? Quantos inocentes foram prejudicados? Quantos criminosos foram beneficiados? Servidores afastados, mas não presos. Daimler Alberto de Campos, Márcio José Toledo Pinto e Rodrigo Falcão de Oliveira Andrade foram afastados do STJ, mas permanecem em liberdade. A defesa de Daimler teve a audácia de afirmar que seu nome foi usado de maneira espúria e ilícita, como se fosse vítima. É revoltante ver que pessoas com evidências robustas de envolvimento em esquema criminoso continuam soltas, provavelmente articulando suas defesas e destruindo provas. No Brasil, corrupto de colarinho branco dorme em casa, enquanto o cidadão comum é preso por muito menos. O silêncio cúmplice do STJ. O Superior Tribunal de Justiça limitou-se a dizer que não vai se manifestar porque a investigação está sob sigilo no STF. Este silêncio é ensurdecedor e revelador. Uma instituição séria e comprometida com a transparência deveria estar na linha de frente, exigindo investigações profundas e punições exemplares. Ao invés disso, o STJ se esconde atrás do sigilo processual, enquanto sua credibilidade desmorona perante a sociedade. Como confiar em um tribunal onde servidores vendem sentenças e ministros têm suas minutas circulando entre criminosos? A necessidade de uma limpeza profunda. O Brasil precisa urgentemente de uma operação de limpeza no judiciário. Não bastam afastamentos temporários e investigações que se arrastam por anos. É necessário, primeiro, a cassação imediata de todos os envolvidos com perda de aposentadorias e benefícios. Segundo, a prisão preventiva de todos
com evidências robustas de participação no esquema. Terceiro, uma auditoria completa em todas as decisões dos últimos anos para identificar sentenças vendidas. Quarto, a criação de mecanismos de controle externo verdadeiramente independentes. A sociedade brasileira não aguenta mais ser refém de um sistema judicial corrupto que serve apenas aos interesses dos poderosos. A justiça deve ser igual para todos, não uma mercadoria à venda para quem pode pagar. Conclusão: o Brasil na encruzilhada. As revelações da Operação Cis Amnes colocam o Brasil em uma encruzilhada histórica. Ou fazemos uma limpeza profunda e radical nas instituições, ou aceitamos viver em uma cleptocracia, onde a justiça é apenas uma palavra vazia. O esquema de venda de sentenças no STJ não é um caso isolado, mas sintoma de uma doença que contamina todo o sistema. Quando o segundo tribunal mais importante do país está infiltrado por criminosos, quando empresários bilionários compram decisões favoráveis, quando juízes acumulam fortunas inexplicáveis, não temos mais um Estado de direito. A hora é de indignação e ação. O povo brasileiro precisa exigir punições severas, reformas profundas e o fim da impunidade. Não podemos mais tolerar que criminosos de colarinho branco transformem o judiciário em balcão de negócios, enquanto o cidadão honesto paga a conta. O escândalo revelado pela PF é realmente pior do que imaginávamos. Não é apenas corrupção, é a captura completa de uma instituição fundamental para a democracia. Se não agirmos agora, condenaremos as próximas gerações a viver sob o jugo de uma elite corrupta, que compra e vende justiça como se fosse uma commodity qualquer. O Brasil merece melhor. O povo brasileiro merece justiça verdadeira, não essa farsa vendida a peso de ouro nos gabinetes do STJ. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.